Gente, vamos iniciar fazendo uma oração? Feche os teus olhos aí. Vamos orar então. Paizinho querido, nós vamos iniciar mais uma classe. Pedimos que o Senhor esteja presente e seja o nosso professor. Amém. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, semana passada nós não saímos do verso 1, né? Estamos avançando bem devagar, mas eu acredito o seguinte: depois que criarmos as bases da literatura profética, então os outros capítulos vão ser muito fáceis, porque eu não preciso ficar voltando em algumas coisas que já falamos, né? Então, olhando para o verso 1 de Apocalipse capítulo 1, lembra que nós falamos revelação de Jesus Cristo, e nós podemos então compreender de duas maneiras a revelação de Jesus. Lembra? É a revelação de Jesus ou revelação sobre Jesus. Entende a diferença? Revelação que Jesus deu ou sobre ele, sobre o que ele tem ou sobre a pessoa dele. Então, as duas maneiras você pode entender assim no livro, porque você vai encontrar muitos momentos em que Jesus se revela quem ele é, tá bom? E também você vai encontrar a revelação que ele tem para dar dos acontecimentos finais. Outra coisa, nós ficamos ali, nós vimos o porquê o Apocalipse foi escrito em símbolos. Quem consegue lembrar para mim o porquê foi escrito em símbolos? Eu falei 3 motivos: segurança do livro, a proteção da mensagem. Outra, insuficiência humana. Isso, a incapacidade humana de poder compreender as coisas divinas. E qual foi o terceiro motivo? Crescimento espiritual. Quanto mais nós nos envolvemos com o livro, com o estudo, há um crescimento, né? Eu até falei um testemunho pessoal do meu crescimento com Cristo, ok? Falamos então da palavra notificou. Lembra? Que é a palavra semanion, ou significar, ou significando, né? E é importante nós entendermos o significado dessa palavra no livro. Então isso mostra que o livro ele é muito mais simbólico do que mesmo o literal. Vamos para o verso 2? Vamos avançar? Então vamos ler o versinho 2. Então diz assim, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. A palavra atestou, a palavra no grego aí é martírio. Da onde você lembra dessa palavra martírio? Os mártires, né? Os mártires morriam por quê? Porque defendia uma verdade, sofria por uma verdade. Então, João está dizendo o seguinte: ele atestou, ele foi martirizado, ele presenciou, ou seja, ele vivenciou a verdade de Deus, e por viver essa mensagem, trouxe sobre ele o quê? Martírio. Não é à toa que nós vamos ver aqui que ele estava numa ilha preso, certo? Aí diz o seguinte: o qual atestou o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. E aí eu fiz uma pesquisa sobre a palavra ouvir e ver. A palavra ver, ou seja, ele viu alguma coisa, aparece 73 vezes no Apocalipse. E a palavra ouvir, ou seja, eu ouvi, 38 vezes aparece. Vamos continuar, verso 3, um verso bem conhecido. Diz assim, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia, guardam as coisas dela escrita, pois o tempo está próximo. A primeira palavra aí que aparece aí é bem-aventurado. Existem 7 bem-aventuranças que aparecem no Apocalipse, né? Isso que é bonito. Há uma repetição. Vamos ver essas 7 bem-aventuranças? Quero a participação de vocês. Alguém pode ler para mim então? Essa nós já lemos, capítulo 1, verso 3. Alguém pode abrir em Apocalipse 14, 13, só levantar a mão e ler para nós. 14, 13, um voluntário, só levantar a mão. Adenilson. Outro lê para mim 16, verso 15. Quem pode ler? Só levanta a mão. Felipe. 19, verso 9. Quem lê? O Victor. 20, verso 6. Quem lê para nós? Estou vendo ali o Lucas. A Mariana então leu 22, verso 7. E o último texto, 22, 14. 22, 14, quem pode ler para nós? Aqui é Sul.
Vamos lá então, em sequência? Agora vamos ver o capítulo 14, verso 13. A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sinta-lhes o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ok, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês que o livro ele está escrito de uma certa estrutura. Qual era a estrutura que eu falei? Quiasmo. Não é quiasmo não, tá gente? Quiasmo. Não é assim. As 7 bem-aventuranças também está escrito em quiasmo. A primeira que eu li, aqui no verso 3, assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem e tal, que ouvem a palavra da profecia e guardam. Então a primeira aqui, ó, vamos colocar a letrinha A. A ênfase aqui é guarda. Guarda. O Adenilson leu a segunda bem-aventurança e a palavra central é o quê? Morte. Tá? Morte. Porque é bem-aventurado aqueles que morrem, né? Então vamos colocar aqui, morte. Vamos então para a nossa terceira. A terceira então é o capítulo 16, verso 15. Pode ler? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. A palavra ali principal é guardar o quê? Guardar as vestes. Ok? Vestes. Vamos então para a quarta, 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ok, então vamos aqui, uma outra letrinha aqui, ó. A C, vestes. Não, vestes não, é ceia, né? Perdão. Então é ceia. Só que é uma ceia o quê? Um casamento, certo? Um casamento. Quem está então com a nossa quinta bem-aventurança? É o capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Qual é a palavra aí? Morte. A segunda morte não tem. Vamos então para a nossa 22, verso 7, a sexta. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Gente, esse livro é ou não é espetacular? A última agora, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade de Deus. Olha que mensagem linda aqui, ó. Então nós vimos que elas têm um paralelo entre elas. O que tem mais importante para nós na bem-aventurança? O que o autor está chamando a atenção para nós? O quê? O C, ok. O C envolve guardar as vestes, envolve o casamento. Só que o casamento, vocês lembram da parábola, não é de qualquer jeito que você ia para o casamento. Tinha que ir como? Com as vestes nupciais. E nós temos uma aqui, a última, que ela tem relação com a mensagem central. O livro do Apocalipse diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, não é por minhas obras que eu seria o quê? Salvo, mas pelas vestes de quem? Do Cordeiro. Olha que coisa linda, está vendo? As bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Vamos seguir então? Nós falamos então da palavrinha bem-aventurado. Deixa eu apagar aqui o nosso apagador moderno. Tá? Eu acredito em Deus que na próxima reunião terá um apagador lindo aqui, ó. Maravilhoso. É a fé. É a fé. Ok? Vamos lá então. Continuando. Diz aqui, ó, bem-aventurado aqueles que leem, no verso 3 aí. Na tua versão, qual versão é que você tem que aparece aquele que lê? Quem tem uma versão que diz aquele que lê? Ó, o Diogo tem uma, a Clésia, aqui a Adriana e a Cleide.
No original, gente, realmente está no singular. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, é uma pessoa que lê e as outras ouvem. Por que isso? Porque na sinagoga era assim. Isso, na sinagoga uma pessoa falava e as outras ouviam, né? Por que isso? Porque eles não tinham livro, não tem Bíblia como nós temos hoje, era muito difícil, e poucos sabiam ler. Por isso que sempre era o escriba, ou o fariseu, o doutor da lei, que vinha e fazia o quê? Lia, tá? Vamos ver isso na Bíblia? Eu achei uns textos interessantes. Colossenses capítulo 14, verso 16. E alguém abre para mim também, em 1 Tessalonicenses 5, 27. Quem pode ler 1 Tessalonicenses 5, 27? Quem pode ler? Deixa eu ver, o nosso amigo Sérgio. E alguém lê para nós Colossenses 4, 16. Então, se você achou Colossenses 4, 16, 1 Tessalonicenses 5, 27. Alguém achou Colossenses? Só levantar a mão. Você lê para nós, Fernando? Lê para nós. É o 16, né? Isso, 4, 16. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Mas não, o meu é outro. É outro? Quem lê para nós? Então, eu estou em outro texto aqui. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ok, tá vendo? As epístolas, elas eram lidas, tá? Quem achou, Sérgio, lê para nós então, 1 Tessalonicenses 5, 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Está vendo como era costume deles? Ler as epístolas. Então vocês entendem agora, é bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, tá certo? E aqui, essa é a interpretação. Existe então a aplicação. O que é a aplicação? É dizer o seguinte, você que não sabe ler, você também é bem-aventurado porque você ouve, está vendo? É uma aplicação. Só que a interpretação é que a epístola do Apocalipse, ou seja, a carta do Apocalipse, era para ser lida. Então, João está falando assim, bem-aventurado essa pessoa que vai ler, e também aquelas que vão ouvir. Essa é a interpretação. Agora, a aplicação, nós podemos dizer assim, né? Bem-aventurado aqueles que não sabem ler, mas ouvem a palavra de Deus. Ok? Só que é um conjunto aí. Bem-aventurado que lê, que ouve, mas faz o quê? Guarda as coisas escritas. Vamos ver uma referência sobre guarda? Sobre guardar aquilo que lê, que ouve. Mateus 7, 21. Mateus 7, versinho 21 até o 24. O que eu quero criar nesta classe aqui com vocês é o seguinte, é fazer com que vocês entendam que João tinha uma base na cabeça para escrever o Apocalipse, não foi do nada. Então, esses textos que nós estamos lendo na Bíblia é a base que João tinha para poder então expressar aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Em Mateus 7, 21, ele estava presente quando Jesus disse isso, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então o guardar tem essa mesma implicação, né? Os que praticam, o que fazem, né? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Continuando o nosso capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, vamos para uma outra palavra que aparece ali. Diz assim então, ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Pois o tempo está próximo. Tem um texto na Bíblia que aparece essa mesma expressão que é usada aqui. A palavra tempo aqui é a palavra kairos. Existe até um relógio, uma marca famosa, kairos, né? Kairos ou kairos. A palavra é no sentido literal de tempo.
é um tempo de espaço, não é um tempo assim indeterminado, mas é um tempo curto, é um tempo determinado, não indeterminado. Ele aparece também em Apocalipse 12, verso 12. Vamos ver? João repete essa mesma palavra aqui, ó. E vocês vão entender que é um tempo determinado. 12, verso 12. Diz assim: por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que o quê? Pouco tempo lhe resta. Então a mesma urgência que aparece lá, João falando, ó, o tempo está próximo. Satanás entende também que o tempo dele é o quê? Curto. Tá certo? Vamos continuar? Vamos agora para o verso 4. Vamos avançando. O verso 4 diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vamos parar aqui. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é esse? Jesus. Não é Jesus. Eu sabia que você dizia isso. Não é Jesus. Eu vou dizer algo para vocês que talvez seja estranho, mas nós poucos falamos sobre isso. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu, quem vai estar com Ele? Hã? Deus Pai, o Deus Filho, e quem mais? Espírito Santo. Vocês já ouviram isso na igreja? Alguém falando, ó, Deus vai voltar com Jesus, o Espírito Santo. Isso não se fala, porque a nossa ênfase é em quem? Em Jesus. Mas a Bíblia aponta que os 3 voltarão. Vamos estudar isso. Vamos ver isso, ó. Então, ó, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma expressão que aponta para Êxodo capítulo 3, verso 14. Vamos ver? Êxodo capítulo 3, verso 14. Quem encontrar pode ler para nós. Êxodo 3, 14. É quando Deus aparece então para Moisés e ele pergunta: mas Senhor, quem que eu vou falar que me enviou? Lembra? Pode ler? Pode ler, acharam? Pode ler. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você vê que João ele deixa um pouco mais atual, né? O que é, aqui não, como é? O que é, indicando o passado, é presente. Era o que? Passado, e de vir é o que? Futuro. Ah, isso é um atributo divino, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas vamos continuar o verso. Então nós entendemos que aquele que é, que era e que há de vir é quem? É uma referência a Deus Pai. Lá em Apocalipse você vai encontrar a mesma coisa, indicando Deus Pai. Vamos ver isso no verso 8. Voltem lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. Diz quem? Senhor Deus. Nós precisamos tentar fazer esse eu sou que você falou antes, aí agora no Monte Sinai aqui, não é a questão de Jesus também? Então, eu vou chegar nessa parte. É porque assim, às vezes a gente fica dicotomando, né, essa palavra, dividindo a divindade. E realmente tem momentos que dá para dividir, mas tem outros momentos que não. Vou chegar nessa parte aí, tá bom? Então eu estou agora dividindo, depois a gente junta de novo, tá? Para não ficar complicado. Verso 8 de Apocalipse diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo o quê? Poderoso. Entenda que essa expressão todo-poderoso você encontra lá também no Antigo Testamento. Eu estou agora dividindo, mostrando para vocês que Apocalipse aparece então a nossa divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, não importa quem vai voltar, se é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é importante que eles voltem e peguem a gente, não é isso mesmo? Então tem coisas que a gente não vai ficar discutindo aqui, mas o que é importante é saber que ele vem. Só que a Bíblia, ela revela, e aqui nós estamos vendo que na volta de Jesus, a Bíblia nos informa que Deus Pai estará presente. Sim, mas no sentido também, às vezes, importar nesse sentido, sim, não importa. Mas às vezes você vai dizer para a pessoa que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, as pessoas não acreditam. Você tem que dizer que era Jesus também, mas não pode. Isso. Aí, nesse sentido também, eu creio que importa a pessoa saber que a assim, conta também para a pessoa de Jesus lá também. Para a teologia fica interessante dividir.
Mas para a nossa salvação, Não, sim. não importa. Estão entendendo a diferença? Conseguiram compreender, né? Vamos avançar? Tem outro momento que o próprio livro do Apocalipse aponta para Deus Pai. Capítulo 4, verso 8. Vamos lá. 4, verso 8. E esse capítulo, não vejo a hora de chegar para estudar com vocês. O capítulo 4 e 5 do livro é fantástico. Olha só, acompanhe comigo. 4, verso 8. Diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está vendo? Uma referência a Deus Pai. E se você observar no texto, quem senta no trono para que os seres viventes louvem é Deus Pai. Estão entendendo a ligação que nós estamos fazendo aqui? Ok, olha que coisa linda esse livro. Vamos continuar então. Já vimos da parte daquele que é, que era, que há de vir. Agora vamos continuar no verso 4, voltem lá. Professor, sim, pode falar. Jesus, quando estava diante de Caifás, lá em Mateus 26, 64... Nós vamos ler esse texto hoje. Desculpe. Não, mas pode continuar. Pode continuar. Ele disse que ele haveria de ver o Filho do Homem sentado à direita do seu Pai. Do direito, Deus Todo-Poderoso. Está vendo? É detalhes que nós não damos ênfase. Nós falamos que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. Só que a Bíblia revela que Ele não volta sozinho. Ele volta com Deus Pai e quem mais? Apesar que o Espírito já está entre nós, Ele não precisa voltar, né? Já está entre nós. Mas é muito lindo o livro. Pastor, sim. Todo olho verá, então ele será visível. Será visível. Há um mito na nossa igreja que alguns falam assim, que nós nunca vamos ver Deus o Pai. Eu acho uma besteira. Eu não concordo. Alguns teólogos vão dizer que é impossível o Deus Pai ser visto. Eu discordo. Eu acredito que nós o veremos, né, como Ele é, como diz Paulo. Ok? Quando fala certo? que o Espírito Santo se retirará da terra, sim. Não é para esse momento? Não, ele se retira dos ímpios. Não há mais intercessão, não tem mais convencimento. As pessoas fizeram a decisão, mas o Espírito continua sobre aqueles que o aceitaram. Porque, gente, quem vai nos proteger das 7 pragas é o Espírito. Olha que coisa linda. Pastor, veremos Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo? Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. É o nosso sonho. É que assim, nós temos que entender que a divindade existe funcionalidade. Deus Pai não foi revelado, como diz em João, nunca ninguém viu. Mas quem revelou Ele? O Filho. Alguém já viu o Espírito Santo? Não. Mas o Espírito Santo faz com que eu e você vá até Cristo e Cristo nos leva até onde? Ao Pai. Está vendo? Funcionalidade. Não existe assim que um é maior que o outro. É claro que quando Jesus estava na terra, ele diz assim que o Pai era maior que ele, não é assim? Mas porque ele estava como? Humano. Ele era humano. E tem um momento que ele fala assim, ó, o dia da minha volta, eu nem sei, nem os anjos, somente quem? Isso era verdade ou mentira? Verdade, porque ele se esvaziou. Agora, depois da ressurreição, ele sabe ou não sabe? Sabe. Estão entendendo? Vamos continuar? Está empolgante aqui, mas vamos para o verso 4. Diz agora, ó, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Opa, os 7 espíritos. O que são os 7 espíritos? Vamos tentar entender. Os 7 espíritos também aparecem no capítulo 4. Vamos ver? Capítulo 4, verso 5. Diz assim, ó: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem o quê? 7 tochas. Vou colocar aqui, ó. 7 tochas. Ou em outra tradução diz 7 lâmpadas, tá bom? Mas está aqui 7 tochas. Continuando aí. São 7 tochas de fogo, que são o quê? 7 Espíritos de Deus. Então 7 tochas é igual os 7 Espíritos, tá? Espíritos. Mas aqui ainda não me explicou quem é os 7 Espíritos. Não tenho resposta ainda. Mas vamos tentar entender. Agora vamos para o capítulo 5. Diante aí. Versinho 6. Diz assim, ó: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha o quê?
7 chifres, bem como o quê? 7 olhos, que são 7 o quê? Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então temos aqui, ó, 7 tochas são 7 espíritos, mas também 7 olhos é o que também? São 7 espíritos. Está vendo como a Bíblia ela vai nos explicando aí? Mas mesmo assim ainda não entendi. Só que tem uma formação a mais aqui, ó. Diz que os 7 olhos são também os 7 espíritos, que eles é o quê? Enviados. Enviados para onde? Por toda a terra. Por toda a terra. Colocar por toda a terra. Só para não ficar escrevendo tudo. Né? Tá. Então vamos continuar nosso raciocínio. Vamos ver agora em João, capítulo 16, verso 7. Abram comigo lá. João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, agora vai nos dar a luz. Vamos entender agora. João, capítulo 16, verso 7. Vamos lá. A nossa missão hoje, eu não sei se a gente vai conseguir terminar o nosso capítulo 1. 16, verso 7. Na minha versão diz assim, ó. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Quem está dizendo? Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Então, peraí. O Consolador na terra, naqueles tempos, era Jesus. Jesus fala assim, eu vou, porque quando eu for, eu vou enviar quem? Um outro Consolador. E ele, vou fazer o quê? Enviar ele para onde? Por toda a terra. Quem que é o outro Consolador que veio depois do Espírito Santo? Mas assim, pastor, mas era o Espírito Santo? Então vamos ver alguns textos? Quero que vocês abram Isaías 11, verso 2. O Mica, essa semana, apresentou para mim esse texto. Abram lá, Isaías 11, versinho 2. Lembrando que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Nós estamos fazendo isso, por isso que a gente está lendo vários textos. Acharam Isaías? Isaías 11, versinho 2. Vamos lá, diz assim na minha Bíblia: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então vamos contar: o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E claro, então vamos lá, é o Espírito do Senhor, 1, Espírito de sabedoria, 2, Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, e agora o Espírito de temor do Senhor, 7. Lembrando que o número 7 é uma referência clara ao quê? Perfeição. E a perfeição está ligada a quem? A Deus. Então o Espírito Santo está ligado à perfeição, porque Ele é Deus, perfeito, Ele é Deus. Querem mais um verso então para falar sobre os 7 Espíritos? Então vamos lá. Abram em Zacarias capítulo 4. Lembrando que João, quando escreveu o livro do Apocalipse, ele não tinha o Novo Testamento. Por isso que é um absurdo dizer que o Antigo Testamento foi abolido, porque João tinha o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para escrever. Zacarias capítulo 4, de 1 ao 16. Aqui você vai encontrar capítulo 4, do 1 ao 16. Encontraram? O 6 é bem claro, né? O 6 que não tem 16, até 14. Sim, 1 ao 6, eu falei 16? Perdão. Do 4, 1 ao 6. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo, me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está em cima do candelabro. Presta atenção, gente. O que ele está vendo aí? 7 lâmpadas. Lembra? Candelabro. É mais um, né? É isso. E isso aqui tinha onde, gente? Onde tinha isso aqui? No santuário. Então, as 7 lâmpadas aqui. Olha que bonitinho, né? Certo. Então, ele viu isso aqui, ó, os 7 tubos e tal.
Continuando. Verso 3. E junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Interessante que o azeite aparece aqui também. E o azeite é símbolo do quê? Ok, vamos continuar. Verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabe? Tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo que? Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No caso aqui, gente, as lâmpadas, né, iluminavam o caminho do povo. É ele que daria direção ao povo. Interessante que o azeite, aonde entra o azeite aqui? O azeite é o que alimenta o quê? As lâmpadas. Tá certo? Então, o Espírito do Senhor, 7 Espíritos, é o Espírito Santo que aparece no Apocalipse. Então nós vimos aí, da parte daquele que era, que é, que há de vir, que é Deus Pai. E os 7 Espíritos enviados por toda a terra, quem é? Espírito Santo. Voltem para o Apocalipse, vamos continuar. Agora o verso 5. Verso 5 diz o seguinte. E tem outro detalhe. Abram em Apocalipse 3, verso 22. Por que 7 espíritos também? O próprio livro vai explicar para a gente. 3, verso 22. É o final da mensagem para as igrejas. Quantas igrejas são? 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito tem, diz as igrejas. Então são 7 igrejas, por isso que é 7 espíritos enviados por toda a terra. É uma totalidade, né? Mas o 7 ele representa a perfeição, é o mesmo Espírito. Continuando então, verso 5 diz assim: então da parte de Deus Pai, da parte do Espírito Santo, e agora da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano reis da terra. Aqui nós temos uma palavra que é mal compreendida, né? Aparece ali, primogênito de quem? Dos mortos. As pessoas estão vendo? Jesus não é o primogênito dos mortos, porque Jesus foi o primeiro a morrer, a ressuscitar? Não foi. Mas nós temos que entender que a palavra que aparece aí é a palavra protótokos. Nossa, palavrão, né? Protótokos, coisa assim. Eu não notei aqui, né? Mas essa palavra aparece aqui, em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos entender porque Jesus é o primogênito dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 23. Alguém lê para mim Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Quem pode ler Colossenses? Quero ver a mãozinha. Quem pode aqui? Felipe, encontra para mim Colossenses capítulo 1, 15 ao 18. E 1 Coríntios, versinho 20 ao 23. Ok. Em 1 Coríntios 15, 20 diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o que, gente? Primícias dos que dormem. Mas ele não foi o primeiro. Já houve uma ressurreição antes, não houve? Não, mas vamos entender aqui então. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vida. Então aqui está dizendo que Jesus é as primícias. Só que a palavra primícias, o que nós entendemos sobre primícias? Primeiro, ok, mas também tem uma outra conotação. Os melhores, o mais importante. Primícia, você pode dizer que é as primeiras coisas, mas também o mais importante, o mais precioso, o mais, o maior, ok. Mas aí não ficou muito claro, pastor. Então vamos para Colossenses. Felipe, lê para nós então, Colossenses capítulo 1, do 15 ao 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Parou aí. Aqui nós vimos que ele é primogênito dos mortos e primogênito do que também? Da criação. Então alguns falam assim, tá vendo? Jesus foi gerado. Jesus não é um Deus, ele foi gerado, porque ele é a primeira criatura a ser criada. Nós temos uma religião que eles acreditam dessa forma, que Jesus foi gerado, que a primeira, eu não vou falar o nome da religião, tá? Mas a primeira palavra que Jeová falou, já nasceu Jesus, tá certo? Não, estou sendo muito coerente, eu não vou falar o nome, nem disso. Então eles dizem que quando Jeová falou, já nasceu Jesus, foi criado. Mas continua o último verso aí, a pedacinho final, Felipe, diz o quê? Para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Aqui diz que ele foi, através de tudo foi feito através dele, né? Nada, e João fala isso, né? Tudo que foi feito foi através dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. E ele também, em questão de primazia, ele é o mais importante que ressuscitou. Agora eu pergunto para vocês, por que ele é o mais importante de todos que ressuscitaram? Não temos a filha, filho de Naim, nós temos o Lázaro, quem mais nós temos? Filho de Jairo, e no passado também não tem foi Eliseu? Eliseu ressuscitou, né? Ressuscitou um garotinho lá. Mas qual a diferença de Jesus para essas pessoas? Muita. Porque quando essas pessoas ressuscitaram, foi no poder de alguém. Agora, quando Cristo ressuscita, é no poder de quem? Dele mesmo. Claro que você vai encontrar assim, o anjo falando, vem que teu pai te chama. Você vai encontrar Jesus ressuscitando pelo poder dele, pelo poder do Pai e pelo poder de quem? Maravilhoso isso. Então, ele não fala assim, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Ele tem poder, eu tenho autoridade para dar e para pegar de volta. E nenhum ser humano tem esse poder. Por isso que ele é a primazia dos mortos, né? Entenderam? Tinha que ser ele, né? Tinha que ser. Tinha que ser ele. Por isso que tinha ele para pagar o preço, né? Ele era... Porque ele pode dar. Ele pode. Porque ele falou também na cruz, eu aqui entrego a minha vida, porque se ele não quisesse entregar, não me entregava. Jesus era imortal, né? Nessa questão ele é imortal. Ele entregou. Então vamos continuar. Estamos aí então, primogênito dos mortos. Voltemos para Apocalipse. Estamos avançando. Nosso tempo também, mas temos aí. Ok, continuando. Ok, então nós falamos aí da parte de Deus Pai, da parte do Espírito Santo, do Filho, e agora terminando, aqueles que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6, Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então está dizendo aqui que Ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Por que reis? Quem sabe? O rei, ele faz o quê? Ele não tem autoridade? Por que ele tem autoridade? Porque alguém deu autonomia para ele, né? E geralmente um rei senta onde? No trono, e mostra a autoridade dele. Vamos ver isso? Abram em Apocalipse, capítulo 20. E tem um detalhe, sacerdote. Nós falamos de reis, mas sacerdote. O que um sacerdote faz? Qual era uma das funções dos sacerdotes? Ele era um tipo de um médico, ele era um conselheiro, ele era um intercessor entre o homem e Deus, mas também ele fazia o seguinte, ele julgava o povo. Tá? Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 20, versinho 4 e o verso 6. Diz assim na minha versão: Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles às quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, a gente vai estudar esse ponto, tá? Bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta e nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e não viveram, na frente da mão, perdão, e viveram e fizeram o quê? Reinaram com Cristo durante
1000 anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, eu e você, na volta de Jesus, nós seremos considerados como reis e o quê? Sacerdotes. Sacerdotes em que sentido? Julgamento. E esse julgamento acontecerá onde? No céu. Vamos chegar nesse momento aqui, tá? Mas olha que interessante. Por isso que João fala que nos constituiu reis e sacerdotes. Vamos avançar? Chegamos num texto, num verso muito importante e muito discutido. Verso 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ok, vamos entender isso daí. Aqui a primeira coisa que vem aqui é: eis que vem com as nuvens. Alguém tem dúvida sobre o que é nuvem? Eu vou dizer para vocês que vocês têm. Vocês têm. Vamos entender isso? Então vamos lá. Existe uma cadeia de textos e eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos lá. Daniel capítulo 7, verso 13. Quem lê? Só levantar a mão. Aqui o Vitório. Salmo 104, verso 3 e 4. Fernando. Outra coisa. Salmo 68, 17. Quem lê para nós? Só levantar a mão. Salmo 68, 17. A Alda no fundo. E... ok, paramos por aí. Vamos lá então. Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas mãos visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então você vê o Filho do Homem vindo aonde? Sobre o quê? Nuvens do céu. Nós acreditamos que João, ele tinha ideia esse momento especial de Daniel. Porque vocês vão depois entender que o capítulo 7 de Daniel é ligado no Apocalipse. É a raiz, é a base do livro, está ali, tá? Então ele sabe que Jesus veio sobre as nuvens do céu e apresentou ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Nós vamos ver isso aí depois. Então ele está entre as nuvens do céu. Agora, Fernando, lê para nós então Salmo 104, 3 e 4. Põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Ok. Dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Há uma versão que diz nuvens é igual ao quê? Faz das nuvens o seu carro ou carruagens. Então eu vou colocar carro, dá na mesma, carro. Carruagem, carro. Ok. Agora nós vamos ler. Quem ficou aqui para ler? Os Salmos. Alda, né? Irmã, lê para nós então. 68, 17. Os carros de Deus são 21. Olha lá. Milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Tornou-se em santuário. Então o carro. Qual é a quantidade de carro do Senhor? Milhares e milhares. Lembra de algum texto parecido? Os anjos, olha só, milhares e milhares. Milhares. O nosso amigo Sérgio já leu o texto que nós vamos ler. Você pode ler para nós de novo, Sérgio? Mateus 24, verso 60, Mateus 26, perdão. 26, 64. Jesus, porém, respondeu: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ok, nuvem, apareceu de novo nuvem, né? Agora vamos para Mateus 24, 30 a 31. Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu. O que eu quero dizer aqui é uma coisa talvez irrelevante, né? Mas anjos na cabeça de João
é nuvens. Na cabeça do salmista, nuvens é o quê? O carro. E outro salmista diz que o carro é milhares. E os milhares e milhões que existem, no Apocalipse diz que é quem? Está vendo o círculo? Vocês estão entendendo? É assim, é isso que é o lindo da Bíblia. Não é eu interpretar assim, eu acho que é isso. Não. O que a Bíblia diz sobre esses textos? Por isso que é importante estudar um pouco aqui, um pouco ali. E é dessa forma, queridos, que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha através da lâmpada. Lembra que lâmpada ilumina e diz assim, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então é através do estudo da palavra de Deus que o Espírito Santo nos dá a iluminação para a gente compreender o Senhor. Olha o verso 30 aqui. Sim. Que os anjos falaram que o Filho do Homem viria sobre as nuvens. Eles também estão se referindo então aqui aos anjos. Aos anjos, né? Sabe por quê? Nuvens para nós. No verso seguinte eles confirmam isso, né? Então, mas. Ele enviará os seus anjos. Isso. Mas sabe por quê? Onde Deus habita? No céu, né? De acordo com Paulo, é o terceiro céu, é longe. Lá tem nuvens? Não. A nuvem só existe nessa atmosfera, porque tem todo um círculo, um ar, aquela coisa toda, né? Então, claro, quando você olhar, Jesus vai aparecer nas nuvens, só que na intenção aqui, na volta dele, as nuvens, é que os anjos vão ser tantos, que vai aparecer o quê? Nuvens. É um enxame de anjos, né? Vamos dizer assim. É um enxame de anjos. Parecendo os adolescentes que estão cantando, parecem nuvens. Agora vamos continuar. Vamos lá então? No texto diz assim também, ó. E todo olho verá. Alguém tem dúvidas sobre o que é todo olho verá? Todas as pessoas, tá? Olho verá é olho, tá? Olho, tá? Tem uma religião que diz que esse olho é o olho da fé. Esse olho é o olho da fé. Só que isso cai por terra, porque outros textos diz que todas as tribos, todas as pessoas, né? Assim como sai um relâmpago no Oriente e vai para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá? É porque é o seguinte, eles marcaram uma data para o retorno de Jesus em 1914 e Jesus não apareceu. Então Jesus veio em espírito e está entre nós. Já começou até o milênio para eles. Ninguém tem fé, né? Porque ninguém viu. Então, mas é o sentimento, eu sinto Jesus está entre nós. Entendeu? É esse o olho da fé. É como se fosse aquele terceiro olho daquela tribo que tem assim, o chakra, né? Enfim, mas é outra conversa. Então vamos lá. Agora a palavra-chave aqui é até os que fizeram o quê? Traspassaram. Que é isso? Vamos ver isso? João capítulo 19, versinho 33. Vamos lá. João 33. 19, 33. É tanto verso aqui. João 19, 33 ao 37. Eu acho que é muitos versos. Vamos direto ao ponto lá. É só que ali tem um contexto, né? Eu não queria que vocês perdessem o contexto. João 19. Esse aqui é o momento em que Jesus está pendurado no madeiro. João 19. O verso que eu queria aqui, ó, diz assim, ó. Começa no 33 até o 37. João 19. Deixa eu ver aqui, ó. O verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não fizeram o que com ele? Não quebraram as pernas, né? Mas um dos soldados lhe abriu o que? Ao lado com uma lança, e logo fez o que? Saiu o sangue. Então, aí o verso 36 e 37 é uma referência a um texto do Antigo Testamento. Leia comigo, ó. E verso 36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E uma outra vez diz a Escritura: e eles verão aquele a quem traspassaram. Então eles traspassaram Jesus com uma lança. Onde está essa profecia no Antigo Testamento? Está em Zacarias. Zacarias capítulo 12, verso 10. Vamos ver? É incrível, né? Como a Bíblia ela é precisa. Zacarias, antes de Malaquias, Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas.
olharão para aquele a quem traspassaram. É esse texto que João está usando lá. E pranteloão, como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então a dor daqueles que vão ver Jesus voltando vai ser como se fosse a perda do único filho que tem. É uma dor terrível. Tá certo? Então esses que traspassaram, nós acreditamos na seguinte questão: quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu com os anjos, essa volta aqui, que é a segunda volta, ele veio uma vez, morreu, ressuscitou e foi para onde? Para o céu. Quando ele voltar, a Bíblia diz então que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Só que quando Cristo volta, ele faz o quê? Ele manda seus anjos, recolhem as pessoas, segundo em Tessalonicenses diz que eles recolhem e eles vão para onde? Para o céu. Então, o que nós entendemos é que nesse momento, nessa volta de Jesus, aqueles que tiveram culpa direta pelo assassino de Jesus, pela morte dele, eles vão ressuscitar. Tá certo? E eles então vão ver Cristo voltando. Lembra o verso que o Sérgio leu? Então Jesus está lá perante Caifás. E ele fala: e agora vereis, né? Depois vereis o Filho do Homem. Então Caifás e companhia vão ressuscitar nessa volta aqui. Inclusive até aquele guarda, aquele romano que fez o quê? Fez depois a lança. Só que acontece o quê? Depois da volta de Jesus, eles viram, acontece o quê com eles? Eles morrem. E onde tem o texto que eles morrem? Tem vários textos. Tem os textos no capítulo 6 do Apocalipse, diz que com a volta de Jesus, os ímpios, eles morrem. Tá certo? E interessante que esse grupo de pessoas vão ressuscitar quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Eles morreram a primeira no passado, ressuscitam agora para ver só a glória de Deus e ver, reconhecer que eles mataram o Filho de Deus. Depois eles morrem. E agora eles ressuscitam quando depois? Depois do milênio, para receber então agora a segunda morte, a morte eterna. Eles morrem 3 vezes, né? 2 mortes, sono e a morte eterna. Tá? Ok, estão entendendo aí? Estão compreendendo? Ok, agora nós entramos na... Deixa eu avançar aqui. Agora nós vamos entrar em um momento em que Jesus ele é revelado. E é uma das partes mais lindas do capítulo 1. Agora Jesus vai começar a se revelar para João quem ele é. Tá? Vamos ver isso? Estou agora no verso 9. Versinho 9. 8? Não, eu falei. 8, já falei, né? Aí diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós já vimos isso. Vamos para o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, as palavras que eu encontrei aqui, chave, é por causa da palavra de Deus e do testemunho. Mais uma vez, nós encontramos aqui, pelo fato de Jesus, pela obra de Jesus, João se converte, e por viver essa mensagem, ele se achou então preso na ilha de Patmos. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Hoje nós temos nas mãos o livro do Apocalipse. Lembra da aula passada, como Deus fez para revelar, lembra? Da ilha, do anjo que veio e tal. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: só foi possível a revelação lá na ilha de Patmos porque João estava lá. E ele estava lá por quê? Porque ele era fiel. E no meio do sofrimento houve uma revelação do futuro. Então preste atenção aqui. Deus muitas vezes permite que você entre no sofrimento para que ele se revele. Porque quando você está no todo conforto, está tudo bem, tudo tranquilo, nesse momento quem se revela é o seu caráter, como você é, como você gosta, é aquilo que você curte. Mas quando você está em sofrimento, é essa oportunidade de Deus revelar o caráter dele. Então, foi numa ilha de Patmos, numa prisão de segurança máxima, em que João não entendia o futuro, só via notícias tristes.
foi que Deus revelou para ele o futuro. Então, querido, se você está no meio do sofrimento, dê graças a Deus, porque é nesse momento que Ele vai se revelar para você. Amém? Fechamos então nosso parênteses. Vamos continuar. Agora chegamos num dos versos mais discutido e por questões bobas, e é com ele que eu quero terminar para a gente, verso 10, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ok, achei-me em espírito no dia do Senhor. Gente, vamos ser sinceros, se a gente pegar a Bíblia e somente a Bíblia, se nós fizermos uma concordância bíblica, dia do Senhor, qual o dia do Senhor? Sábado, ok? Sábado. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 2, verso 3, que Ele abençoa, santifica, né? Ele descansou. Lá em Marcos capítulo 2, 28, Ele fala assim: eu sou o Senhor de quê? Não é do domingo, não é da segunda, apesar que Ele criou, não estou dizendo que Ele menospreza os outros dias, mas aquele dia é um dia especial dEle, ok? Outra coisa, você vai encontrar em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos, e dentro dos mandamentos Ele fala assim: esse dia aqui é especial, é um dia que eu encontro com você encontra com a família, com o trabalho, com as tuas coisas, mas nesse dia aqui eu quero ter um encontro com você, tá vendo? Então, dia do Senhor, você vai encontrar claramente que é o sábado, o 7º dia semanal. Porém, aqui no Apocalipse aparece uma expressão única que não aparece em nenhum momento na Bíblia, que é dia do Senhor. Incrível, por incrível que pareça. São palavras que, traduzindo, como que eu posso dizer aqui, por exemplo, existe no português uma palavra que tem classificação para duas coisas. Manga. Manga pode ser o quê? Fruta ou... Mas existe também no português, eu não estou enganado, ou em outra língua, e às vezes a gente confunde, né? Mas existe também palavras que são, como que é? Palavras que são diferentes, elas são diferentes, mas têm o mesmo significado. Eu vou trazer para vocês na próxima aula uma palavra assim. No grego tem esse tipo de coisa, palavras diferentes, porém têm o mesmo. Por isso você vai encontrar dia do Senhor escrito de uma maneira e dia do Senhor uma única vez escrita aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 10, né? A gente vai encontrar essa expressão diferente, mas referindo ao dia do Senhor. Então, o que isso levou alguns estudiosos a pensar? Está vendo? O dia do Senhor aqui nesse texto, porque a única vez que aparece aqui, não é sábado. Que dia que é? Domingo. Eles querem jogar o domingo aqui. É certo dizer isso? Pode ser, só que nós temos que pensar o seguinte: na época de João, isso lembra qual o ano que foi escrito o Apocalipse? Quem lembra? 96 anos, por ali. O dia do Senhor já era o domingo ou era o sábado ainda? Era o sábado. Então não tem como a gente colocar coisas do futuro lá no passado, mas é mais fácil colocar coisas do passado no futuro. Então o dia do domingo como sendo o dia do Senhor, como sendo o domingo como sendo o dia do Senhor, ele aparece realmente, mas no ano 200 por aí, que a igreja começa a fazer essa mudança, a transição do sábado para o domingo. Mas na época de João não tinha isso. Era que dia o dia do Senhor? Sábado. Porém, todavia, como eu posso explicar então essa situação aqui? Que dia do Senhor é esse? Então surge uma outra interpretação. Na Bíblia você vai ver o seguinte, principalmente no Antigo Testamento, que nós devemos se preparar para o grande dia do Senhor. Dia do Senhor na Bíblia você encontra como sábado, mas dia do Senhor também como dia do quê? De juízo, de sentença, o evento final, o encontro com Deus, ok? Então, alguns intérpretam o seguinte: não, então esse dia aqui é o dia da vinda dele. Então, o que os teólogos dizem? Que João foi arrebatado em o quê?
espírito avançado, como se fosse no futuro, vamos dizer assim. Deus pega ele em visão, tá? Lembra que Paulo fala, não sei se foi corpo ou espírito, mas foi arrebatado, lembra? Então pode ser que João foi arrebatado em espírito para o grande dia terrível do Senhor, que é a volta. E nesse momento, Deus dá toda a revelação do Apocalipse. Estão entendendo? Porque a revelação do Apocalipse é diferente de outros livros. Daniel se passou anos e décadas, e cada capítulo teve o seu momento de revelação. Agora Apocalipse não, foi uma coisa assim, tudo uma vez. Então é possível você entender que esse Espírito do Senhor é que ele, no momento, como sendo judeu, estava ali fazendo suas meditações, quando então ele ouve uma voz vinda por detrás dele e dá a revelação. Ou se não, Deus pega ele em espírito e leva para onde? Lá para os últimos dias, e apresenta a visão dele. Só que aí entra em contradição, ou talvez completa. Querem ver isso? Apocalipse capítulo 17. Há um outro momento que ele é arrebatado em espírito também. Capítulo 17, verso 3. Outro capítulo também que não vejo a hora de estudar com vocês. Capítulo 17, verso 3. Diz assim: transportou-me o anjo o quê? Em espírito. Aonde? A um deserto. Alguns podem dizer, tá vendo? Aqui, ó, João já estava em espírito. Como que transportou ele para outro lugar? Então alguns falam realmente que João foi arrebatado para o tempo do fim. Porém, outros falam assim, não, isso é apenas um complemento. Porque ele está no tempo do fim vendo as visões, só que no momento o anjo leva ele para onde? Para um local específico, que é o deserto. Então, que conclusão eu chego aqui? Querido, eu acredito o seguinte: primeiro, dia do Senhor, como dia semanal, quem quer? É o dia? Tá bom, aqui não quebra dizendo que é o domingo, foi mudado, o sábado foi mudado, isso é um absurdo. Se ele teve a visão no dia de sábado, ou se ele foi levado pelo Espírito no dia do Senhor para ver os eventos, para mim, gente, tanto faz. O que importa é que ele teve as visões. Estão entendendo? Então aqui nós começamos a fazer uma diferença. A teologia é para a gente estudar, ver os detalhes. Mas tem coisas da teologia que não interferem no quê? Na minha salvação. Sim, querido. Boa. Nós temos uma profeta entre nós, né? Tivemos, ela já faleceu. Mas em muitos momentos ela foi arrebatada em espírito. Teve uma ocasião que eu até falei aqui na igreja, e falando isso, gente, leiam mais sobre a vida de Ellen White. Vocês vão perceber que tudo o que os profetas passaram, ela passou também. Teve um momento em que ela estava, por exemplo, em 1863. Foi a primeira vez que ela teve uma visão sobre a alimentação. Os cristãos, os adventistas iniciais, comiam tudo que é porcaria, carne de porco, e até alguns fumavam, que achavam que era bom, né? Então, na cabeça deles era saudável, porque o mundo fazia assim. Mas então, ela está sentada à mesa, visitando uma família, quando de repente ela é tomada em espírito. Tomar espírito, ela sai da razão, ela sai do sentido natural. Lembra que nós estudamos aqui, eu fiz um estudo aqui com vocês, que quando um profeta está em visão, o que acontece com ele? Não respira, tem uma força sobrenatural, não tem noção do que está acontecendo ao redor. Então isso é ser tomado em espírito. De alguma maneira ele tira você dessa realidade aqui. Agora o que acontece com o corpo é o que nós vemos durante os profetas, né? Uns ficam paralisados, não respiram, e depois quando voltam ficam fracos, assim como aconteceu com Daniel. Então ele não se deslocou lá do céu, ele recebeu isso dentro da mente. Isso, não, o corpo dele não saiu dali. Não. É que é o seguinte. Então, o que acontece é que Deus está trabalhando onde no profeta? É aqui, ó. É aqui que ele está trabalhando. Mas ele está aqui vivo. Você está entendendo? Isso. É que, sabe, esse tipo de discussão é interessante de conversar, mas a gente não tem todas as respostas. Nós sabemos o que é verdadeiro e o que é falso. O que acontece, só você um dia que receber uma visão vai contar para nós. Gente, vamos terminar aqui, já temos o nosso horário. E, gente, na próxima... Sim, Alda, pode fazer. É porque a palavra arrebatar tem sentido de ser tirado, né?
é um rapto, é levado, transportado, não é? Só que interessante, o João não foi transportado fisicamente, ele não saiu da ilha, ele foi em espírito. Só que nós sabemos que Deus comunica por onde? É aqui. Então aqui aconteceu a revelação. Vocês estão percebendo? Ele não precisa sair do corpo e ir para lá. Agora existe o arrebatamento físico, e isso você vai encontrar agora realmente em Tessalonicenses. Agora esse arrebatamento secreto é uma outra história inventada também, que não tem base bíblica. Ok? Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Não? Então nós vamos terminar com uma oração, e não perca a próxima classe. Nós vamos falar agora sobre, estamos entrando na revelação de Jesus Cristo. Vocês vão perceber a importância dele se revelar para nós entrarmos então no capítulo 2 e 3, que é as 7 igrejas. Vamos colocar em pé, terminamos então com uma oração. Muito obrigado pela tua presença, e tragam os seus amigos, tragam nossos líderes da igreja. É um momento muito gostoso nós estarmos juntos aqui. Oremos. Pai bondoso, obrigado pela tua revelação, obrigado porque esteve presente, nos ajudou a entender um pouco mais do Senhor. E quando nós aprendemos mais do Senhor, a nossa fé cresce, a nossa motivação de entrega também aumenta. Abençoe a cada um aqui que veio buscar essa revelação, e que saia aqui não apenas com conhecimento intelectual, mas que haja então uma transformação de vida. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Dê uma feliz semana para o seu amigo, abraça, nós começamos uma nova semana.